Se inscreve, dá like, comenta aí embaixo. Me segue no Instagram. Eu esperei eu me acalmar muito tempo, porque eu não ia conseguir falar. Eu tava tipo assim, ai, deixa eu me tapar, porque tá muito frio. Tá 10 graus. Não tá tão frio, mas tá indo pro frio. Porque eu não ia conseguir falar, mas chorei horrores. Olha essa cara de choro. No meu Twitter eu também compartilhei o spoiler. Talvez eu vá compartilhar o spoiler aqui também. Talvez não vou compartilhar o spoiler, porque senão ninguém vai entender meu motivo de choro. No meu Instagram também, então me segue lá. E se inscreve no canal, dá like se você gosta de Percy Jackson. Vim falar de Percy Jackson hoje. Mas não bem Percy Jackson. As Provações de Apolo, o livro 3, o Labirinto de Fogo. Fazia muito tempo que eu não chorava com livro. Muito tempo. Tô chorando agora, ok. Agora eu acabei de terminar esse livro aqui. É 1 da manhã praticamente. E Jesus Cristo, por quê? Por quê? Rick Riordan, por quê? Nessas aventuras, o Apolo não é o deus Apolo, ele veio pra Terra como uma maldição de Zeus e ele é um adolescente chamado Lester Papadoulos. Como ele era deus, ele conhece os semideuses e acontecem várias loucuras envolvendo imperadores, o Cômodo, agora foi o Calígula, e vai ter mais um que ainda é o próximo no livro, que é a leitura do Rick Riordan, uma coisa que eu amo muito. Flui, são várias aventuras, vários personagens que você se apega. Nesse livro, o Apolo, vou chamar de Apolo, mas ele tá no corpo do Lester, um adolescente normal, sem poder nenhum. Ele meio que vai ser comandado por uma menina chamada Meg, que ela era enteada do imperador Nero. E ela foi muito maltratada. Ela sofreu muito com as constantes ameaças e manipulações que o Nero fez com ela. E no início ela foi amiga do Apolo no primeiro livro, mas ela traiu o Apolo. E em seguida o Apolo foi lá e salvou ela, que ficou do lado do Apolo. E ela tá do lado do bem agora. E ela é filha de Deméter, que é a deusa das sementes e agricultura na mitologia grega. E tem uma profecia que aconteceu no outro livro, no livro 2, que significa que eles teriam que achar um sátiro. Que sátiro que eles acharam? Isso mesmo, Grover, do livro do Percy Jackson. Então é o mesmo sátiro aqui. Então ela conjura, porque ela é a deusa da agricultura, ela faz umas mágicas lá. E aí o Grover aparece embaixo de uns tomates lá, numa casa que acontece no livro 2. Esses três têm que ir destruir o Imperador Calígula, porque ele tava querendo virar Deus e comandar o nosso mundo, e enfim. Aí eles têm várias missões, e uma missão é entrar no Labirinto de Fogo, onde a Piper, que é a filha de Afrodite, e o Jason, que é o filho de Zeus, já entraram na outra saga, que é Heróis do Olimpo. Então o Grover fala pra eles, o Grover, a Melly, que é esposa de um outro sátiro, eles falam pro Apolo e pra Meg irem atrás da Piper e do Jason. E chegando na casa da Piper, eles descobrem que esse imperador Calígula, ele criou uma empresa chamada Triunvirato, que tava tirando todos os bens do pai da Piper, que aconteceu várias coisas na outra saga, que é Heróis do Olimpo. E então o pai da Piper era um ator muito famoso de cinema, ele era rico e ele começou a perder tudo isso, inclusive ele participou de uma batalha, só que o pai da Piper era um ser humano normal e ele participou de uma batalha, então ele meio que teve a mente corrompida pra poder esquecer essas lembranças. Então ele meio que tem uns probleminhas ali na mente por causa dos deuses e dos monstros. E, enfim, é só pra isso que o pai dela aparece nesse livro, pra mostrar que eles estão fodidos da vida por causa do Calígula. Aí, chegando lá, a Piper conta pro Apolo e pros demais que o Jason e ela terminaram um relacionamento, porque o relacionamento deles foi criado no início pela Hera como uma forma de punição, e meio que ficou confuso na cabeça dela, e ela se apaixonou por ele, pelo Jason, o Jason também. Só que depois que passou o hype das destruições e tudo mais da outra saga, eles meio que perderam o tesão no romance, que não era muito aquilo que eles queriam, apesar deles se amarem.
porque ela e o Jason estão separados, porém ela sabe toda a vida do Jason, onde ele tá estudando, o que ele tá estudando, no horário dele, na escola. Eu vou levar vocês lá, porque a gente precisa do Jason pra concluir esta missão. Então, eles vão atrás do Jason, que ele tá no internato. Esse internato, conversam com o Jason, convencem ele a ir para o labirinto de fogo, porém o Jason e a Piper se separaram, porque lembra que eu falei que eles já tinham ido para esse labirinto de fogo? Então, quando a Piper e o Jason estavam lá, eles tiveram que tomar rumos separados. Então, o Jason teve uma aventura e a Piper outra. E o Jason teve uma aventura que ele não contou completamente pra Piper, não. E no meio dessa aventura, ele encontrou um oráculo que recita as profecias, e o Apolo é o deus das profecias. E esse oráculo falou que o Jason ou a Piper iriam morrer nessa trajetória se eles fossem juntos. Por isso que o Jason meio que fez a Piper terminar com ele, sabe? E aí, apesar disso, eles vão pra aventura, né? Porque esse Deus não pode fugir da missão. Eles chegam numa cidade, e nessa cidade é uma cidade de mar, é Santa Bárbara o nome da cidade. E lá acontece uma coisa que o Calígula já tinha planejado desde que ele surgiu, tipo, isso é real nas lendas e tal, que ele iria surgir em vários iates luxuosos, porque era coisa da mitologia grega, sabe? Falaram que ele não iria se tornar um imperador, que era mais fácil ele pular por 50 iates, ou barcos, navios, enfim, nesse caso que foi iate, por 50 iates de cavalo branco. Mais fácil isso acontecer do que ele virar imperador. Daí ele virou imperador, daí ele construiu e comprou 50 iates nesse livro, né? No caso, na antiguidade devia ser barco, navio. E ele pulou, porque ele quis provar, olha aqui, eu sou rico, eu sou o imperador, chupa quem falou que eu não ia conseguir. E então ele tem 50 iates nessa história também, que aparece no mar, lá da cidadezinha onde eles estavam. Então, nessa cidadezinha tava Jason, Piper, a Maggie, o Lester, no caso o Apollo, e o Groover. E aí, eles vão lá porque eles vão ter que entrar no labirinto, e eles só vão conseguir entrar no labirinto se eles conseguirem o sapato do Calígula, que vai meio que guiar eles por esse labirinto. Então esse é o objetivo, entrar nos iates, achar o sapato, matar a Calígula, por causa que a Maggie queria matar ele, se conseguissem, e ir pro labirinto. Porém, eles não vão conseguir, claro que não. E nessa história tem a Medeia, e a Medeia é uma feiticeira, dá pra se dizer assim, e ela tá ajudando ao Calígula nos planos dele, porque além de querer ser um deus, comandar a Terra, o Calígula também quer ser o novo Sol. E a Medeia vai ajudar ele a fazer isso, e pra fazer isso ela precisa da essência sagrada do Apolo e do Hélio, que é o primeiro deus do Sol e tudo mais. E o Hélio tá preso no labirinto, e por causa que o Hélio tá preso no labirinto e tá muito zangado e tudo mais, ele fez toda aquela região ficar extremamente quente, as plantações, os lugares perderam água, as plantações morreram. E isso inclui a Meg, porque a Meg é filha da deusa da agricultura e tudo mais, e o pai dela também era um botânico renomado. Eles tinham um lugarzinho que eles cultivavam, né, e diz que são espíritos de natureza, que são ligados às plantações, e ele estava predicando tudo isso. Então a Medeia tinha esse objetivo, e ela tá nesses iates junto com o Calígula, e nesses iates ela consegue prender o Jason e a Maggie e o Apollo, e a Piper ficam ali lutando. Só que no impulso, assim, de querer salvar todo mundo, o Apollo tenta se matar. Ele pega uma flecha e crava no peito, só que como ele não pode morrer, a Medeia larga tudo e vai lá salvar ele com o Calígula. E é nesse momento que o Jason faz uma coisa que, assim, o Jason é filho do Zeus, ele controla os ventos. Ele e a Meg estavam presos por causa dos ventos que a Medeia criou ali, e o Jason vai lá e absorve tudo aqueles ventos e gera uma explosão. E nessa explosão, depois disso, ele tenta matar o Calígula, e o Calígula enfia uma flecha no Jason, e o Jason morre. Então, cara, nesse momento eu só chorei, assim, pra caralho. Depois da morte do Jason, a Piper fica na casa do pai dela, se recuperando, e ela não queria mais ver o Apollo, e o Apollo, Maggie e Grover vão para o labirinto. No labirinto eles acham o oráculo que eles tinham que
libertar. Só que quando eles estão libertando o oráculo, aparece a Medeia faz os Paranauê lá, aí o Apolo toma o lugar do oráculo, e aí o Apolo começa a recitar uma profecia, que vai ser o link pro próximo livro. E aí depois disso, quando o Apolo tá quase morrendo nas mãos da Medeia, a Piper aparece com as seguidoras de Deméter e salvam o Apolo e a sua trupe. Aí quando eles voltam pra casa da Meg, que era aquele lugar que eu falei ali antes, que tinha várias Naiads e tudo mais, a natureza, por causa que o pai da Meg construiu, eles estão lá. E nesse livro meio que tem um gancho, uma subhistória que é um ataque ao acampamento Júpiter, que é o acampamento romano, e meio que acontece simultaneamente, só que a gente só sabe que tá acontecendo isso no início, e por causa da profecia do outro livro, e aparece no final só o desfecho da história. Não conta o que aconteceu no acampamento Júpiter, só conta que o Léo Valdez chegou lá onde o Apolo estava, o Apolo, a Piper e tudo mais estavam, e contou pra eles que o acampamento Júpiter estava salvo, porém muitas pessoas tinham morrido. E quando o Léo chegou, o Apolo e a Meg estavam se preparando para ir para o acampamento Júpiter. E indo para o acampamento Júpiter, eles iriam levar o corpo do Jason. Quando o Léo chega e a Piper conta, aí fica pro próximo livro, que eu vou saber muito daqui pra frente, porque eu não vou ter o próximo livro, o quinto no caso, irmãos, porque ainda não chegou no Brasil, meninas. Então, eu só precisava contar essa história pra vocês, que eu tô muito emocionada. Porque assim, nesses livros, geralmente, talvez vá acontecer isso. Geralmente, tipo assim, a pessoa morre, ou a criatura morre, e como tem Deus e tudo mais, eles salvam elas. Só que aqui, tipo assim, o Jason está enterrado. A não ser que alguém fosse lá pras portas da morte e abrisse pra salvar o Jason, mas isso seria uma coisa meio que não natural, que eles já fizeram na outra saga, Heróis do Olimpo, e por isso que o Calígula e todos os imperadores estão aqui na nossa terra. Tchau.